Esse é um vídeo para quem não consegue ter ideia do que falar de conteúdo para escrever, para gravar. Esse é um vídeo para quem quer aumentar o volume, quer conseguir criar com mais facilidade. Esse é um vídeo para quem não tem tempo e quer aprender a fazer vídeo igual eu, assim ó, no improviso, sem pensar muito e sem gastar mais que o tempo da gravação. Nós vamos falar de storytelling, que é a palavra do marketing para isso que é contar histórias. Eu tô aqui na praia, em Floripa, então esse cenário é diferente. Vamos lá. Eu estava ontem conversando com o meu mentor de YouTube, o Vitor. Muito obrigado, Vitor. É sempre bom vir aqui encontrar você. E nós estávamos falando sobre esse estilo de vídeo que eu gravo, que é o Talking Head. Esse vídeo que você só olha para a câmera e fala. E nós estávamos conversando sobre o fator central que faz um vídeo desse dar certo. E o fator central é a história que você conta. Então eu quero te apresentar uma estrutura de história para você entender. É uma estrutura bem simples. Se você quiser se aprofundar e aprender essa estrutura em detalhes, vale muito a pena ler um livro chamado A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. E essa estrutura vai te dar uma noção de como uma história funciona. Por que isso é bom? Por que você precisa entender como uma história funciona? Porque todo conteúdo que você grava, todo vídeo, todo texto, ele pode acompanhar essa estrutura, mesmo que a história seja a menos interessante do universo. Porque o que vai tornar a história interessante são duas coisas. É você estar dentro da estrutura e fazer o que a estrutura proporciona, que você vai entender aqui, e você conseguir olhar para os detalhes que ninguém está olhando. Então a gente tem que entender o seguinte, toda história ela é um contraste entre um equilíbrio inicial de um mundo e um novo equilíbrio desse mesmo mundo. Dito de outra forma, a gente pode olhar para isso de outra forma, toda a história é o contraste entre o momento atual, o cenário atual e o cenário futuro. Então pensa o seguinte, hoje você está aqui neste momento provavelmente porque você gostaria de aprender a contar melhores histórias, porque é isso que eu falei no começo do vídeo. Então eu estabeleci no começo desse vídeo o cenário atual. Como o mundo atual está organizado. Qual é a organização do mundo atual? Você tem dificuldade de gravar vídeos, ou você não sabe contar histórias, ou você gostaria de melhorar. É um mundo onde há um problema. E o problema deste mundo é storytelling. Então, sempre que você vai começar uma história, a parte inicial da história é o equilíbrio atual. E o equilíbrio atual, do ponto de vista do ensino e do crescimento, é sempre um equilíbrio com um determinado pequeno problema. Vamos voltar, agora nós vamos ficar fazendo esse paralelo, porque eu acredito que com esse paralelo você vai entender a coisa. Lá o Christopher Vogler, não é vlogger, ele não faz filmes, ele faz filmes, ele é roteirista. Christopher Vogler, ele estabelece que uma história é em 3 atos, ato 1, ato 2, ato 3. E a gente não vai olhar para todos os atos da sua forma detalhada, porque a gente teria que seguir 12 passos como ele segue na jornada, mas nós vamos olhar para 3 pontos principais. Existe este mundo atual, e aí um problema aparece e retira o equilíbrio desse mundo atual. Então toda a história começa num determinado mundo atual com um determinado ponto de equilíbrio. E alguma coisa acontece que quebra o equilíbrio desse mundo. Vamos voltar para o nosso caso aqui, para o nosso exemplo que nós estamos usando. O que eu estabeleci aqui no começo? Olha, se você não consegue gravar, se você tem dificuldade de contar história, se você queria produzir com mais fluidez, gastando menos tempo, o que eu estou fazendo? Estou te dando as características do mundo atual. Só que, como eu não estou contando não estou fazendo um filme, não estou escrevendo um livro, um romance, eu já estou embutindo o problema imediatamente. Então não estou colocando um problema que vai tirar o equilíbrio. Eu estou te dizendo, o problema é o seguinte, você está perdendo tempo, você não está conseguindo gravar seus vídeos, você precisa aprender a contar histórias. E eu vou vir agora, e eu estou vindo neste vídeo com uma solução para esse problema. Essa solução para esse problema, uma vez que ela é colocada em prática, ela vai te colocar num novo cenário, um novo equilíbrio. Só que esse novo equilíbrio é o equilíbrio de onde as coisas já funcionam, onde esse problema não existe mais. Guarda, vamos para o paralelo. Na jornada do escritor, ele diz o seguinte, existe o equilíbrio atual. Algo acontece, um problema vem, quebra esse equilíbrio. Faz com que o personagem principal, o herói da coisa,
tenha que enfrentar desafios e ao enfrentar os desafios ele vence esses desafios e coloca o mundo num novo equilíbrio. Isso é basicamente a jornada do herói. A jornada do herói, eu sei que tá meio escuro aqui, mas tudo bem. A jornada do herói é esse estilo de história onde um personagem vive num determinado equilíbrio, um problema acontece e ele é o cara que vai solucionar o problema. E para solucionar esse problema, ele vai numa jornada. Então ele vai ter que enfrentar desafios, vai ter que passar dificuldades. Essa jornada vai ter duas coisas importantes. Ela é tanto um crescimento material, ou seja, ele vai vencer os desafios, quanto um crescimento interior. Então esse cara vai amadurecer durante a jornada. E quando acabar a história, quando ele vencer os desafios, volta para um novo mundo onde ele está interiormente melhor e o mundo está melhor. Se você pegar uma história muito boa de você identificar isso assim, ó, lindamente, é o Hobbit. O que é o Hobbit? Existe lá o Bilbo, que está parado no condado, vivendo a vida dele. O mundo está num equilíbrio. Aí o Bilbo está de boa, curtindo a vida dele, achou um anelzinho, ele tem um anel lá, e de repente chega o Gandalf e fala o seguinte, ó, tem esse monte de anões aqui, eles precisam de ajuda para fazer um negócio, coisa e tal. E aí ele tira o Bilbo daquele equilíbrio inicial. Ele estava com a vida dele pacífica. De repente chega um cara e fala, é o seguinte, tu tem que ajudar aqui, senão os caras vão se ferrar. Ele pensa e vai. Então ele entra na jornada do herói. Ele entrou na jornada, ele vai passar por um monte de dificuldades. Vai enfrentar o dragão, vai ter exército, sei lá o quê. E o Bilbo vai resolver os problemas, mas, mais importante, você vai perceber que o Bilbo, ele amadurece ao longo da história. Então, quando ele vence os problemas e vai entrar no novo equilíbrio, que ele vai voltar para o condado, feliz da vida, tudo foi resolvido, ele vai voltar diferente. Então, o mundo está melhor porque ele resolveu os problemas, mas ele está melhor também. Aí nós voltamos para o nosso caso. Sempre que você vai criar um conteúdo, o que tem que acontecer é, eu vou estabelecer o cenário inicial, do tipo como criar vídeos melhores, coisa e tal, e eu vou te apresentar um caminho, uma jornada para você resolver o problema, mas de forma que você cresça resolvendo o problema. Essa é a sacada mais importante de todas aqui, desse vídeo. Por quê? Porque se eu te apresento um cenário inicial, eu te apresento uma jornada possível para transformar esse cenário no cenário futuro. E essa jornada, ela te proporciona um crescimento interior. O que você ganha com o meu vídeo é um resultado duplo. Você tanto vai ganhar a solução do problema, ou seja, a tua vida vai melhorar, o teu mundo exterior, mas você também vai ganhar algo interno. Isso significa que o meu vídeo tem duplo valor. Agora, vamos ir para o teu lado. Ou melhor, vamos adicionar um novo elemento? Que eu acho que um novo elemento vai ser muito útil aqui para nós. René Girard foi um cara que viveu no século passado e ele descobriu que existe uma coisa da natureza humana, que nós desejamos as coisas porque nós estamos imitando alguém. Então, nós olhamos para uma pessoa e essa pessoa se torna um modelo para nós e aí por conta dessa pessoa nós desejamos as coisas. Então ele percebeu o seguinte, você não deseja um iPhone porque o iPhone é bom. Você deseja um iPhone porque existe um modelo intermediando esse desejo. Eu vejo alguém com iPhone, eu olho para o cara, eu vejo o iPhone dele, aquele cara vira um modelo para mim, eu falo, eu preciso ser um pouco mais como esse cara, eu preciso ter um iPhone. Isso é uma ultra simplificação só para o nosso caso, porque existe muito mais nessa teoria. Só que o que é importante? Quando nós estamos aqui no digital, quando eu venho aqui gravar um vídeo, eu não sou só um transmissor da mensagem, não sou só um mensageiro aqui te falando o que fazer, mas eu sou de alguma forma o modelo para o que você vai fazer. Então, eu preciso adicionar esse elemento porque ele é importante. Toda vez que eu venho criar um conteúdo,
A minha história, ela é um dos melhores exemplos que eu posso usar para te mostrar como agir na sua história. Porque a partir do momento que eu comecei a gravar esse vídeo, eu estou me colocando numa posição de me tornar um modelo de alguma forma para você. Veja, todo professor é de alguma forma um modelo, porque toda autoridade faz isso com a gente. Então, quando você vem na internet e você vem gravar um conteúdo, gravar um vídeo, você não tem só que aprender a contar uma história. Você tem que aprender a usar a sua história para contar a história do vídeo, para influenciar na história de quem está assistindo. Agora eu vou mexer a câmera porque ela está grudada na mesa. Eu sei que isso aqui vai ficar confuso no começo, mas eu vou esclarecer nesses próximos segundos. Eu fiz um vídeo recentemente falando que nós contamos sempre 3 histórias aqui na internet. Nós contamos a nossa história, nós contamos a história da nossa empresa, para que, ao ouvir essas 2 histórias, a pessoa que está nos ouvindo consiga imaginar a sua própria história e encaixar as peças para contar a sua história. Então, de certa forma, indiretamente, eu estou tentando contar para você a tua própria história, ou te fazer enxergar a tua própria história. Agora vamos voltar para o nosso vídeo. Quando eu venho aqui e estabeleço um cenário atual, eu preciso me usar de exemplo para demonstrar como esse cenário é, e eu preciso me usar de exemplo para te explicar como andar nessa jornada até o cenário futuro. Lembra, é sempre um contraste entre o cenário atual, onde há um problema, e o cenário futuro, onde esse problema não existe. Parêntese no vídeo, é assim que funciona a venda. Toda venda é isso. O vendedor estabelecendo um cenário atual com problemas, um cenário futuro sem problemas e mostrando que ele tem a solução. Ele tem a ponte entre os dois. Ficou esquisito, né? Ele tem a solução, muito bem. Então, veja, quando eu venho aqui e te estabeleço para você um cenário atual, eu trago a minha história. Agora entra a minha história aqui nesse vídeo. Veja, eu percebi em 2022, depois de estar 4 anos criando conteúdo, que se eu começasse todos os meus posts somente dando um contexto para as pessoas, de onde eu estava e do que estava acontecendo, eu tinha muito mais engajamento. Então eu começava os meus posts dizendo, olha, semana passada eu assisti um filme e tá. Outro dia atrás minha esposa estava conversando comigo e me disse tal frase. Ontem eu li um livro e naquele livro tinha uma ideia que eu preciso te trazer para você. Então eu percebi que sempre que eu contextualizava com a minha história e usava a minha história para estabelecer o problema ou o cenário atual, e depois usava ainda a minha história e o que eu aprendi com a minha experiência, com os meus estudos, para mostrar o caminho a seguir, as pessoas engajavam muito mais. E não só engajavam, dar like, não sei o quê. Não, elas conseguiam fazer muito mais coisas com aquilo, o que era impressionante. Então eu percebi que aquilo gerava muito mais resultado na vida das pessoas. Agora vamos organizar tudo que eu falei até agora. Ponto número 1. Você tem sempre, ponto número 1, você tem uma história que você tem que contar em todos os seus vídeos. Toda história é dividida nesses 3 atos que a gente pode resumir de forma ultra simplificada como: existe um cenário atual, um problema acontece e te convida a uma jornada para solucionar ele, e isso te estabelece num cenário futuro onde não tem mais esse problema. Todo cenário futuro é um novo equilíbrio exterior, a vida mudou, é um novo equilíbrio interior. Você cresceu e amadureceu. Ponto número 2. Quando você vem gravar um vídeo, a primeira coisa a fazer é estabelecer um contexto. Por quê? Porque o contexto ajuda a tornar concreto o cenário atual, ajuda a pessoa a compreender onde ela está entrando e sobre o que a coisa vai ser, sobre o que você está tratando no vídeo. O contexto te permite encaixar o cenário atual imediatamente com uma jornada de solução ou de resolução do problema, o que facilita demais a demonstração do cenário futuro. Esse é o ponto 2.
Ponto 3. Você é sempre um modelo quando você vem criar conteúdo. Sendo um modelo, a tua história ela é primordial para criar a possibilidade da história do outro. Porque a nossa vida é uma história sendo contada e nós só conseguimos criar uma vida com base nas possibilidades que temos. E as possibilidades que temos são outras histórias de vida, sejam elas fictícias ou não fictícias. Parêntese no vídeo, por isso é tão importante literatura, porque a literatura te dá histórias possíveis. Ah, mas não tem sentido, eu não tenho a possibilidade de eu ser um hobbit, morar no condado, lutar com um dragão e salvar os anões de uma briga com orcs. Claro que não. Mas aquela história demonstra certas escolhas que o Bilbo faz. Por exemplo, ele não escolhe o tesouro do dragão, ele escolhe a amizade. Ele não escolhe dar a pedra para o cara que está precisando para ser o Todo-Poderoso. Ele escolhe dar a pedra no momento em que ele vai solucionar uma guerra. Então, o Bilbo nos demonstra uma sabedoria nas decisões que a gente não consegue ter por inteligência própria. A gente só consegue ter quando o nosso inconsciente guardou uma série de modelos e nós vamos tomar decisões com base nesses modelos. Aí que vem o ponto 4, mais importante de todos. Eu falei que tinha um ápice do vídeo, mas esse talvez seja o ponto mais importante. Você é o modelo, então você tem que se tornar sempre o melhor modelo possível. E quanto melhor você é como modelo, mais as pessoas vão dar ouvidos às suas histórias. Porque a possibilidade que você está apresentando é mais elevada. Então veja, quando eu venho contar uma história e eu estabeleço um cenário atual e um problema, quanto mais eu tenho experiência de vida e estudo para eu conseguir resultado na minha própria vida em cima daquele problema, melhor eu vou ser como modelo nessa história. E quanto melhor eu sou como modelo, mais as pessoas vão aderir a me escutar. Então veja, vamos resumir a coisa de uma forma prática, porque senão vai ficar muito abstrato, tá? O que você deveria fazer? Você deveria pegar e fazer uma lista de vários e vários problemas da sua vida. Aí você vai começar a procurar quais são desses problemas os que você resolveu. E você vai começar a adicionar episódios reais. Cara, eu estou tentando te ajudar a encontrar a parte interessante da sua vida. Porque todas as vidas, por mais ordinárias que elas sejam, elas são cheias de elementos extraordinários. Se a literatura é só isso, quando você lê Grandes Esperanças, quando você lê O Vermelho Negro, são histórias comuns da época. Quando você lê Jane Austen, Orgulho e Preconceito, não tem nada extraordinário na história. O que é extraordinário é a forma como a história é contada e os detalhes que aparecem. Quando você faz uma lista de todos os problemas que você pode lembrar, essa lista é crescente, ela nunca vai acabar na sua vida. E você começa a identificar todos que você solucionou, você vai encontrar pequenas vitórias, pequenos resultados da sua vida. Então, você não precisa ser o Elon Musk, ser o Steve Jobs, ter uma vida extraordinária, ser um nômade digital que viaja para Dubai, para China, ir para Barcelona, ir para Madrid, ir para os Estados Unidos. Você não precisa ser isso. Por quê? Porque você vai encontrar as pequenas vitórias do dia a dia que são as que as pessoas querem. As pessoas querem as pequenas vitórias porque a vida delas não é essa coisa extraordinária. Ninguém é o Steve Jobs. Então, as pessoas não têm problemas do Steve Jobs. As pessoas têm problemas comuns. E elas querem resolver os seus problemas comuns. Quando você encontra as pequenas vitórias da sua vida, você consegue apresentar elas num contexto, nos vídeos. E isso vai virando um modelo de vida para as pessoas. Pouco a pouco, elas vão conseguir pequenas vitórias nas vidas delas também. Por quê? Ou, melhor, desde que você aponte pequenas ações que você tomou para resolver esse problema. Você não precisa apontar o caminho inteiro. Você não precisa apontar todas as ações. Você precisa dar pequenos elementos. Por quê? Porque não é uma... Assim, ó, isso é uma coisa
curiosa. A gente acha que tem que saber um método completo, que é isso que a gente precisa para ter resultado na vida. Isso aí, inventaram isso com a internet, nunca foi assim. Ninguém nunca teve os resultados que quis na vida seguindo um método fechado. Não é assim que funciona. Você vai juntando um monte de pequenos elementos, e de repente você sabe o que fazer nas situações. Então você tem que chegar no vídeo, contextualizar a pessoa com uma história tua e mostrar as pequenas vitórias que você obteve, as pequenas ações que você fez para obter essas vitórias. Então faça a lista dos problemas, faça a lista de todos que você solucionou e comece a se perguntar quais foram as ações, por menor que pareça a ação. Ah, cara, eu estava com problema financeiro, eu fiz uma planilha. É só uma planilha, mas às vezes é só a planilha que o cara precisa. E você vai ver que pouco a pouco os teus vídeos vão se tornar um pouco mais interessantes. E conforme eles vão se tornando interessantes, você vai aprendendo a se comunicar. E você vai aprendendo a transmitir as suas ideias de uma forma mais agradável. Por isso que eu falo, storytelling é o nome do marketing para esse negócio. Mas esse nome ele faz a gente pensar que precisa de uma coisa extraordinária. Na verdade, não é isso. Na verdade, você precisa só compartilhar com as pessoas o desenvolvimento da tua vida. E conforme a tua vida se desenvolve, o desenvolvimento das suas ideias. Por quê? Porque isso demonstra crescimento exterior e interior. Isso demonstra vitória e amadurecimento. Você demonstrando vitória e amadurecimento vai se tornando um modelo cada vez mais relevante para as pessoas. Isso tem que ser real, a tua vida tem que crescer. E conforme se torna um modelo mais relevante, as pessoas te acompanham mais. E aí o teu conteúdo funciona. Basicamente é isso. Quero saber o que você pensa sobre o assunto. Esse é o 3º ou 4º vídeo sobre storytelling que eu gravo. Quero saber se você quer me ver falar sobre isso, porque as pessoas têm me perguntado muito mais sobre isso. Então, se você quiser, eu vou começar a trazer mais coisa técnica de storytelling. Vou trazer mais Christopher Vogler, mais Sid Field, mais Joseph Campbell. Então, me conta aqui nos comentários, converse comigo se você quer ver mais sobre storytelling, dessa forma como eu tenho trazido nesses últimos vídeos. Aí a gente se vê. Tamo junto. Vou pra praia.